Queridos irmãos, que a graça e a doce paz do Senhor Jesus continue repousando sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. Estamos dando início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Por isso, coloque diante do Senhor o seu melhor, que você possa prestar esse culto ao Senhor e que Ele receba como um aroma suave no seu santo trono. Que todos nós sejamos impactados por Sua palavra e que ela cause em nós as transformações que o Senhor quer. Por isso, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus, iniciando assim o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Fechemos os nossos olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui juntos para prestar esse culto ao Senhor. Sabemos que toda boa dádiva vem de Tuas mãos e nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido extremamente generoso e bondoso para com o Teu povo. Pai Santo, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, perdoa as nossas falhas. Nós queremos, ó Deus, nesse momento colocar as nossas vidas diante do Teu altar. Que a Tua palavra, Senhor, fale poderosamente aos nossos corações. É assim que nós oramos, agradecidos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
Queridos irmãos, esse é o nosso momento informativo e gostaríamos de relembrar os irmãos que as atividades presenciais da nossa igreja, elas continuam suspensas, mas que os cultos estão acontecendo no nosso canal do YouTube, todo domingo às 10 e às 19 horas e na quarta-feira às 20 horas. Também lembramos aos irmãos dos nossos pequenos grupos que têm acontecido toda semana de forma online, tem sido uma bênção. Então, se você não faz parte de nenhum grupo ainda, procure o mais rápido possível, porque tem sido momentos marcantes e significantes na vida da nossa igreja. Também queremos lembrar os irmãos da nossa rede de intercessão. Envie seu pedido, envie seu agradecimento, que com certeza estaremos colocando diante do Senhor, sabendo que do Senhor vem a melhor resposta para todos nós. E também a nossa equipe de aconselhamento. Nesse tempo tão difícil, a gente tem ajudado pessoas através do aconselhamento cristão. Então, se você precisa, procure-nos. Você pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que está aparecendo agora na sua tela, e assim nos dizer se você tem algum pedido de oração, quer a equipe de aconselhamento para estar lhe ajudando, ou se você quer entrar em um pequeno grupo. Entre em contato conosco. Não perca tempo e com certeza Deus continuará fazendo grandes coisas em nosso meio. Acesse também o nosso boletim no nosso site www.capunga.org.br, também no nosso aplicativo, e você vai poder ter todas as informações da nossa igreja. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Em nosso momento de dedicação dos dízimos e ofertas, gostaríamos de agradecer a todos os irmãos que permanecem fiéis ao Senhor, e assim nós temos conseguido cumprir os compromissos da nossa igreja. Por isso, damos graças a Deus, porque o Senhor tem movido corações e tem sido extremamente bondoso e generoso para cada um de nós. Por isso, podemos dizer, como o salmista, no Salmo 116, verso 12: O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Você pode estar enviando o seu dízimo e a sua oferta para um dos 5 bancos que aparecem agora na sua tela. Você pode tirar foto dessa tela e escolher qual o melhor banco para estar enviando os seus dízimos, também as suas ofertas. Se você sentir no coração o desejo, também envie ofertas para a compra de cestas básicas, para ajudar pessoas que nesse momento tão difícil estão precisando do nosso suporte, do nosso apoio. Envie-nos também o comprovante para ofertas@capunga.org.br, e nesse e-mail você pode dar a destinação do valor ao qual você está nos enviando, se é dízimo ou se é uma oferta específica. Que Deus continue abençoando as nossas vidas e as nossas famílias, e que assim como o salmista disse: o que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por todos esses benefícios. Feche teus olhos e baixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu povo, ó Deus, tem o pão de cada dia, porque o Teu povo, Senhor, mesmo em meio a esse tempo tão difícil, tem experimentado, ó Deus, da Tua provisão. Que todos os dias, Senhor, das nossas vidas, nós possamos ter essa certeza em nossos corações de que quem nos sustenta é o Senhor. Nós agradecemos, ó Deus, por cada irmão, por cada pessoa que tem colocado, ó Pai, os seus recursos diante do Teu altar. E que nós, como Tua igreja, Senhor, possamos usar bem esses recursos para continuar proclamando a Tua palavra por todo o mundo. Muito obrigado, Senhor, por Tua fidelidade e pelo Teu amor. Colocamos, ó Deus, as nossas vidas diante do Teu altar, agradecidos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de compartilhar o texto que está em Deuteronômio, capítulo 8. Não leremos o texto todo, porque não teríamos tempo suficiente, mas gostaria de encorajar você a fazer a leitura deste capítulo de Deuteronômio, pois hoje gostaria de compartilhar com os irmãos uma reflexão sobre os desertos da vida. Sim, vamos falar sobre os desertos da vida. Deuteronômio capítulo 8. Ao longo da nossa reflexão, nós nos reportaremos a várias partes desse capítulo preciosíssimo do livro de Deuteronômio. Gostaria de lembrar que o povo de Israel, neste capítulo, está já no final da sua caminhada, no final da sua jornada. Moisés também estava no final da sua vida. Deuteronômio é o livro dos discursos de Moisés, em que ele dá ao povo de Israel recomendações, muitas recomendações sobre como eles deveriam agir, como eles deveriam se portar quando entrassem na terra prometida, quando tomassem posse da terra que Deus havia prometido a eles, ao povo de Israel e também aos seus antepassados. Vale a pena lembrar também que foram 40 anos de peregrinação. A quarentena do povo de Israel não foi de 4 dias, não foi uma quarentena de 4 semanas ou 4 meses, nem 4 anos. Foram 40 anos. 40 anos de quarentena, 40 anos de peregrinação no deserto. Certamente aquele período foi um período muito difícil, como seria para mim, para você, para qualquer um de nós. E houve momentos em que o povo se tornou impaciente e rebelde. Você pode abrir a sua Bíblia em Números capítulo 21, de 4 a 6. Números 21, de 4 a 6, nós vamos encontrar um desses momentos, desses muitos momentos de rebeldia em que o povo de Israel se rebelou contra Deus. Diz o texto: então os israelitas partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho. Eu vou ler mais uma vez. Mas o povo se tornou impaciente no caminho. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito? Para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. A comida ruim era o maná que Deus havia prometido e providenciado para o seu povo. Estamos enjoados dessa comida ruim que Deus providenciou para nós. Era isso que o povo estava dizendo. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Nós sabemos que da continuação da história, e a Bíblia diz que o povo se arrependeu, foi até Moisés, pediu que Moisés intercedesse em favor do povo perante Deus. Moisés orou pelo povo e Deus mandou que ele construísse fizesse uma serpente de bronze, colocasse numa haste, e todo aquele que tivesse sido mordido por uma serpente daquelas venenosas que estavam no meio do arraial, poderia então olhar para aquela serpente de bronze e seria curado, seria restaurado na sua saúde. Bem, é interessante a gente perceber coisas que acontecem quando nós nos tornamos impacientes. Muitas coisas podem acontecer quando nós nos tornamos impacientes. Muitas vezes tomamos atitudes das quais nos arrependemos depois, como aconteceu com o povo de Israel, que se impacientou, que ficou rebelde, chateado, aborrecido, falou um monte de besteira e depois voltou a Moisés pedindo: Moisés, nós pecamos, nós erramos, por favor, interceda em nosso favor perante Deus. Nós precisamos pedir a Deus calma, serenidade e sabedoria para lidar com as situações, e especialmente quando estamos nos desertos da vida, porque os desertos certamente podem podem colocar em xeque a nossa paciência. Sim, a nossa paciência, a nossa capacidade de suportar
realmente às situações adversas. E podem esses desertos nos levar a falar coisas das quais nos arrependeremos depois, a fazer coisas que certamente nos arrependeremos depois. A Bíblia nos mostra que Deus tinha um propósito ao conduzir o povo pelo deserto. Ele sabia o que estava fazendo, como ainda hoje sabe o que faz. Vemos aqui a vontade permissiva de Deus. Deus permitiu aquele deserto na vida do povo de Israel para que ele entendesse, compreendesse uma série de verdades que Deus gostaria de lhes ensinar. Algumas provas da sua companhia nós vamos ver nesse texto e vamos aprender também com esse texto de Deuteronômio capítulo 8 algumas estratégias para vencermos os desertos, superarmos os desertos, sairmos dos desertos. Então, primeiramente, Deus nos guia nos desertos da vida. Enquanto passamos pelos desertos, Deus nos guia. Deus nos guia. Diz o texto em Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Você pode manter a sua Bíblia a partir de agora, por favor, nesse capítulo de Deuteronômio. E agora, deter-se comigo no verso 2. Diz assim: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, o seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos. Deus guiou o povo de Israel 40 anos durante aquele deserto, naquele período de deserto. Durante o dia havia uma coluna que os guiava, uma coluna de nuvem que os guiava. À noite havia uma coluna de fogo que também os guiava. Então Deus se manifestava no meio do povo, e quando a coluna de nuvem se levantava, o povo de Israel sabia que era também para levantar o arraial e seguir aquela coluna. Aquela coluna representava segurança para o povo de Israel. Representava que Deus estava com eles e Deus os guiava pelos caminhos da sua vontade. Deus os conduzia durante todo aquele tempo. O mais importante é que Deus os conduzia porque Ele sabia como tirar o seu povo do deserto. E ainda hoje Ele sabe como nos tirar dos desertos da vida. Deus sabe o caminho de saída do deserto. Quantas pessoas já se perderam nos desertos? Quantas pessoas já morreram nos desertos? Deus permite que passemos pelos desertos da vida, mas Ele sabe como nos tirar de lá. Ele sabe como nos fazer atravessar os desertos. Da mesma forma como Deus guiou o seu povo durante aquele tempo no deserto, precisamos permitir que Ele nos guie, que Ele nos conduza. Que Ele nos conduza. Vivemos um deserto. Essa pandemia que vivemos hoje certamente é um tremendo deserto. Sigamos, portanto, a sua direção. Sigamos a sua direção, tomemos decisões firmadas na sua vontade e no seu propósito, naquilo que Ele planejou para nós. Se não formos guiados por Deus, certamente ficaremos perdidos no deserto. Ficaremos perdidos no deserto. Deixe Deus guiar a sua vida. Deixe Deus guiar a sua família. Deixe Deus guiar as suas decisões, as suas escolhas, enquanto você vive este deserto da pandemia. Em segundo lugar, nós aprendemos também em Deuteronômio capítulo 8 que Deus nos sustenta nos desertos. É verdade, Deus nos sustenta nos desertos da vida. Diz o texto nos versos 3 e 4, Deuteronômio 8, 3 e 4. Ele humilhou você, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão,
mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante estes 40 anos, as roupas de vocês, ou que vocês usaram, não envelheceram e nem os seus pés ficaram inchados. Ou seja, diz o texto aqui que ele sustentou o povo de Israel durante aqueles anos de deserto. Não faltou comida. Eles sentiram fome, mas não faltou comida. Assim que eles sentiram fome, Deus providenciou o maná. Deus providenciou em outro momento as codornizes. Deus sempre providenciou aquilo que eles precisavam. Deus fez tirar água, fez com que saísse água da rocha, água da pedra, para que o povo pudesse beber, para que o povo pudesse sobreviver naquele deserto. Eles sentiram fome, mas não morreram de fome. Os que morreram, morreram por causa da sua rebeldia, morreram por causa da sua falta de fé, morreram porque disseram: nós vamos morrer nesse deserto, nós não vamos entrar nessa terra, é uma terra de gigantes, é uma terra de muralhas, e nós não vamos conseguir alcançar essa terra. E Deus então fez com que toda aquela geração morresse no deserto, mas eles não morreram de fome. Os filhos deles, de 20 anos para baixo, esses entraram na terra prometida, juntamente com Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, que conduziu o povo durante todo aquele período. Caleb entrou naquela terra e aos 85 anos pediu a Josué para conquistar aquele pedaço de terra que Deus havia prometido a ele e a sua família. Mas os outros morreram, não de fome, mas morreram pela desobediência, morreram pela rebeldia, morreram pela murmuração. Deus sustentou o seu povo no deserto, assim como hoje está disposto a nos sustentar, está disposto a nos amparar, ainda que Ele tenha que fazer brotar o maná, ainda que Ele tenha que enviar as codornizes, ainda que Ele tenha que fazer algo sobrenatural, Ele fará. Porque ainda hoje Ele está preocupado em sustentar a mim, a você, a minha família, a sua família, cada um de nós, com a sua graça e com o seu poder. Esses que morreram foram sepultados no deserto por causa da sua rebeldia, porque era um povo de dura cerviz, dura cabeça, cabeça dura. Uma cabeça que não se sujeitava a Deus, uma cabeça que não se quebrantava na presença do Senhor, não faltou vestimenta, os pés deles não ficaram inchados de caminhar por aquele deserto, porque Deus os sustentou. No final do verso 3, você está comigo em Deuteronômio, capítulo 8, no final do verso 3, Moisés diz assim: para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. Para que vocês compreendessem. Esse verbo compreender aqui no hebraico, ele significa conhecer, aprender a conhecer, perceber, descobrir, discernir, distinguir, saber por experiência própria, reconhecer, admitir, confessar, considerar. Tudo isso está embutido nessa palavra ou nesse verbo compreender. Compreender. Meus amados, o deserto ou os desertos da vida são pedagógicos. Os desertos da vida são pedagógicos. Para que vocês compreendessem, para que vocês aprendessem. Os desertos da vida são pedagógicos, eles nos ensinam, ou tentam nos ensinar muitas coisas. Através daquele deserto, o povo de Israel aprendeu muitas coisas. Uma delas foi a lição de que o ser humano não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O povo de Israel aprendeu que nós não precisamos apenas do pão de trigo para a nossa subsistência. Nós precisamos de algo mais. Algo mais. O povo aprendeu que além do pão de trigo, precisamos do pão da vida para suprir as nossas necessidades espirituais. Que Deus nos ajude a compreender que essa pandemia também é pedagógica, também tem algo a nos ensinar.
que Ele também nos ajude a aprender tudo aquilo que Ele quer nos ensinar neste tempo tão difícil. Deus permite os desertos para nos fazer lembrar que dependemos dEle, que precisamos dEle, que dependemos totalmente dEle. Volte comigo ao verso 2. Deuteronômio 8, verso 2 vai nos dizer: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês. Para humilhar vocês. Nós precisamos nos humilhar perante Deus. E quando não nos humilhamos, Deus permite, Deus nos leva para o deserto, para nos humilhar, para nos quebrantar. Um segredo aqui é que Deus só nos leva para o deserto quando nós precisamos nos quebrantar. Então, se você não quer ir para o deserto, humilhe-se logo, quebrante-se logo diante de Deus, que aí não haverá necessidade. Há um coração quebrantado e contrito, Deus certamente não resistirá. Ele dispensará a sua graça, dispensará o seu favor a um coração quebrantado, a um coração contrito. As provações fazem parte da vida. As provações fazem parte da vida e são o meio pelo qual Deus trabalha com a gente. Ele nos aperfeiçoa e nos molda segundo a sua vontade na forja do sofrimento, na oficina do sofrimento. Ele muitas vezes nos lança no fogo, muitas vezes nos lança na oficina de provações, mas para nos tratar, para fazer uma grande obra em nossas vidas. Ele levou o povo de Israel para humilhar aquele povo de cabeça dura, aquele povo de dura cerviz. Precisava aquele povo, sim, ser quebrantado diante de Deus e reconhecer que dependia de Deus. O verso 2 ainda nos diz que Deus levou o povo de Israel para o deserto, não apenas para humilhar, mas para pôr o povo à prova. Diz o texto, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova. Para nós, no ano de 2020, a prova começou no início do ano. A prova começou no início do ano. No início da quarentena. A questão é, passamos na prova ou ficamos reprovados? Passamos na prova ou ficamos reprovados? Deus permite o sofrimento para provar. Deus permite o sofrimento para nos provar. Provar a nossa fé. Sim, provar a nossa fé. Se a nossa fé está firme ou não na presença do Senhor. Se nós estamos realmente firmados em Deus ou não. Se de fato estamos confiantes nele ou não. Se a nossa fé em Deus está simplesmente baseada naquilo que Ele pode fazer por nós, naquilo que Ele pode nos dar, ou se ela está baseada naquilo que Ele é para nós. Onde está a base de sustentação da nossa fé? Ele permite as provas para provar a nossa fé, para provar aquilo que está no nosso coração. Para provar aquilo que está no nosso coração, para provar as intenções do nosso coração, para procurar saber se de fato estamos dispostos a seguir os seus passos em todas as circunstâncias, inclusive nos desertos da vida. Inclusive nos desertos da vida. Será que estamos dispostos a seguir os passos do Senhor em todos os momentos, em todas as circunstâncias, inclusive nos desertos da vida? Um detalhe muito interessante aqui é que Deus já sabe o resultado da prova. Deus já sabe o resultado da prova. Quem precisa saber o resultado sou eu e você. Somos nós. Deus já sabe o resultado da prova antes mesmo de fazermos essa prova. Antes mesmo de fazermos a prova, Deus já sabe quanto nós vamos tirar. Mas nós não sabemos. Então, depois da prova, Deus se assenta conosco e nos mostra o resultado. Aqui, meu filho, aqui, minha filha, quanto você tirou? Olha o resultado dessa prova.
Você precisa melhorar aqui, você precisa melhorar ali, você precisa ajustar aqui, ajustar ali. É isso que Deus faz. Porque Deus, na verdade, já sabe qual é o resultado da nossa prova. Um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Nós é que não sabemos. As provas são para que possamos, nós mesmos, verificar aquelas áreas da nossa vida que precisam ser consertadas, precisam ser ajustadas para que na próxima prova, nas provas seguintes, possamos alcançar resultados melhores. Deus nos prova para que nós saibamos a nossa realidade diante dele. Nós precisamos saber e conhecer a nossa real condição diante de Deus. Deus simplesmente apanha o resultado e nos mostra aquilo que nós não sabíamos. O verso 2 ainda vai nos dizer: lembre-se de todo o caminho, lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor os guiou. Nós precisamos nos lembrar. Precisamos nos lembrar. Muitas vezes a nossa memória é muito curta. E isso aumenta o nosso sofrimento. Um dos grandes problemas é que normalmente nós esquecemos que dependemos de Deus. Esquecemos que temos um Deus a nos guiar, que temos um Deus a nos conduzir pelos caminhos da vida, pelos desertos da vida. Esquecemos que não podemos viver sem Ele. Jesus mesmo em João capítulo 15, ele pode afirmar: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não podemos fazer coisa alguma. Sem Jesus não podemos fazer nada. Somente por meio dele teremos condições, teremos condições de atravessar os desertos da vida. Os versos 19 e 20 do capítulo 8 de Deuteronômio, nós vamos encontrar: se vocês se esqueceram ou se esquecerem do Senhor, se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses e os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, o seu Deus. Moisés está aqui alertando o povo para jamais se esquecer de Deus. Jamais se esquecer de adorar a Deus e jamais se esquecer de depender de Deus. Dependendo de Deus, eles conquistariam aquela terra prometida. Dependendo de Deus, eles conquistariam aquelas cidades feitas de muralhas. Dependendo de Deus, eles venceriam todos os gigantes que teriam pela frente. Tudo isso aconteceria se eles se lembrassem de depender de Deus. O verso 11, Deuteronômio, verso 11, vai nos dizer ainda: tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje lhes ordeno. O Senhor está nos lembrando. E nós não podemos esquecer tudo aquilo que Ele tem para nós e tudo aquilo que Ele quer fazer através de nós. Moisés continua exortando o povo contra o orgulho. Porque quando nós dependemos de Deus, é porque nós nos livramos do orgulho. Somente um coração humilde reconhece que depende de Deus, reconhece que precisa de Deus. E ele continua dizendo no verso 12, acompanhe comigo o verso 12, Deuteronômio, capítulo 8, verso 12. Não aconteça que depois de terem comido e de estarem fartos, depois de haverem edificado casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado, os seus rebanhos e aumentar a sua prata e o seu ouro e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o coração de vocês, ou seja, vocês têm um coração orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, que os conduziu, os guiou por aquele deserto
grande e terrível, deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e afinal lhes trazer para este lugar maravilhoso, afinal lhes fazer o bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Não pensem nisso, não pensem dessa forma. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Lembrem-se do Senhor, disse Moisés ao povo de Israel. E Deus hoje está nos lembrando que nós precisamos sempre nos lembrar dele. Nos lembrar que a nossa força vem dele, que a nossa capacidade vem dele, a sabedoria, a inteligência, o conhecimento, tudo vem dele. Tanto que nós só podemos dar a ele algo que antes recebemos dele. Tudo vem dele. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação, disse Tiago. Tudo vem de Deus, todo dom perfeito vem do Senhor. E Ele continua disposto a nos ajudar, a nos socorrer, a nos amparar. Vamos declarar que dependemos dEle. Vamos lançar fora todo o orgulho, toda a arrogância que possa impedir que usufruamos de tudo aquilo que o Senhor planejou e preparou para nós. Precisamos de Deus, que Ele nos livre do orgulho. Sim, que Ele nos livre do orgulho, que Ele nos ajude a reconhecer o quanto dependemos da Sua graça, das Suas misericórdias, que não têm fim, renovam-se a cada manhã, pois grande é a Sua fidelidade, diz Lamentações, capítulo 3, versos 22 a 23. Grande é a Sua fidelidade. A Sua fidelidade não depende da nossa. O apóstolo Paulo afirmou que ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Deus não mente e Ele não vai mentir contra a sua própria natureza. Grande é a sua fidelidade e justamente por isso as suas misericórdias renovam-se a cada manhã. São a causa de não sermos consumidos. Esse Deus maravilhoso é o Deus que nos ama, nos sustenta. Vamos depender cada dia mais dele. Vamos declarar o quanto precisamos dele, o quanto carecemos do Senhor. Ainda que passemos pelos desertos, precisamos estar conscientes de que Deus nunca nos abandona, nunca nos deixa sozinhos no deserto. Ele está conosco, Ele está sempre ao nosso lado para nos ajudar e vencer e atravessar todos os desertos da vida. Em terceiro lugar, Deus nos dá uma lição tremenda nos desertos. Ele nos corrige nos desertos. Essa é a parte talvez mais difícil. Ele nos corrige nos desertos da vida. Foi no deserto que o povo recebeu a lei de Deus. Foi no deserto que o povo recebeu a lei de Deus. Esse é o momento em que estamos, ou deveríamos estar, com os nossos corações mais abertos para a palavra de Deus e para aquilo que Deus tem a nos ensinar. Versos 5 e 6 de Deuteronômio, capítulo 8, nos dizem o seguinte: pois saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e os temam. Moisés orientou o povo, lembrem-se que assim como um homem disciplina, corrige o seu filho, o Senhor também está corrigindo vocês, o Senhor também está disciplinando vocês. Essa é a parte mais difícil do deserto. Entender que Deus muitas vezes nos leva para o deserto para sermos disciplinados.
para sermos disciplinados e corrigidos. Nos desertos, Deus nos mostra as áreas da nossa vida que precisam de correção, que precisam de disciplina. O que é que precisa ser disciplinado na sua vida? Os seus relacionamentos, a forma como você namora, a forma como você está noivando com a sua noiva, a forma como você está vivendo dentro de casa com a sua esposa, com o seu esposo. O que é que precisa ser disciplinado? Os seus relacionamentos, a forma como você trata as pessoas com quem você convive, tanto nas redes sociais quanto pessoalmente. Você tem procurado realmente tratar da melhor maneira possível? Ou essa área dos relacionamentos é uma área que precisa de correção, precisa da disciplina do Senhor? Vá comigo a Hebreus capítulo 12, de 5 a 11. O autor aos Hebreus nos exorta, nos orienta de uma maneira tremenda a respeito da disciplina. Hebreus, capítulo 12, de 5 em diante, nós vamos encontrar a seguinte palavra: vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando por ele é repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos, porque o filho, que é filho, sempre será corrigido pelo seu pai, que o ama. E o verso 9 continua dizendo: além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles, os pais humanos, por pouco tempo nos corrigiam, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Deus nos disciplina para que sejamos participantes da sua santidade. Santidade. É para isso que Deus nos disciplina. É para isso que Deus corrige a nossa vida, corrige o rumo da nossa vida. Porque Ele deseja que nós sejamos participantes da sua santidade. Por isso, quais são as áreas da sua vida que precisam ser tratadas, precisam ser disciplinadas pelo Senhor, precisam ser corrigidas pelo Senhor? Quais são? O Senhor nos disciplina para que sejamos participantes da sua santidade. Ele faz isso porque nos ama. Se nós nos sujeitamos à disciplina do nosso pai, da nossa mãe, quanto mais nos sujeitaremos à disciplina do Deus vivo e verdadeiro, do nosso Pai Celeste, que nos ama plenamente e que sabe exatamente o melhor, o que é melhor para nós. É verdade, como diz o texto, que no princípio nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria, mas sim de tristeza. Ah, sim, é verdade. É verdade. Ninguém gosta de ser disciplinado. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém. Mas Deus faz isso para que nós sejamos participantes da sua santidade e venhamos a produzir o fruto pacífico. Fruto pacífico, na medida em que formos exercitados nessa disciplina do Senhor. Deus nos leva para os desertos da vida para nos disciplinar, para nos corrigir. Ele nos corrige para que sejamos participantes da sua santidade. Nos desertos da vida temos a oportunidade de refletir melhor sobre a nossa própria vida. Foi num deserto da vida, ou melhor, num chiqueiro, literalmente falando, que o filho pródigo caiu em si e reconheceu o seu pecado, reconheceu o que havia feito de errado,
arrependeu-se e voltou para a casa do seu pai. A correção de Deus só é possível quando reconhecemos os nossos pecados, quando reconhecemos as nossas falhas diante de Deus. Paulo disse a respeito de si mesmo: miserável homem que sou. A nossa condição diante de Deus é esta. Somos miseráveis diante de Deus, por isso Ele deseja tanto nos corrigir para que sejamos melhores, para que sejamos pessoas melhores, discípulos melhores, servos melhores, para que sejamos pessoas melhores. Ele deseja nos corrigir e Ele nos leva para o deserto, para nos disciplinar, para nos corrigir. Foi no deserto que o povo recebeu a lei. Os 10 mandamentos foram dados ao povo de Israel quando o povo estava no deserto. No deserto nós estamos mais sensíveis à lei de Deus e à voz de Deus, aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Que o Senhor sensibilize os nossos corações nesta pandemia e que nós estejamos, sim, prontos para ouvir tudo aquilo que Ele tem a nos ensinar, tudo aquilo que Ele tem a nos dizer. Não podemos nos esquecer que o caminho para a terra prometida envolve desertos. Ainda que não queiramos passar por eles, certamente eles serão uma realidade da qual não poderemos fugir. Não nos esqueçamos, entretanto, que os desertos não foram feitos para ficar, mas só para atravessar, somente para passar. Os desertos foram feitos para passar, e nós vamos passar. Esse período de quarentena vai passar. Este deserto provocado por esta pandemia, em nome de Jesus, vai passar. Vai passar. Para passar e superar os desertos da vida, precisamos permitir que Deus nos guie, permitir que Deus nos conduza pelos caminhos da sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Precisamos também aprender a depender de Deus, buscar nele os recursos, as forças que necessitamos para chegar a bom termo. E precisamos permitir que Deus nos corrija e nos coloque no rumo certo, que nos levará para fora do deserto. Que Deus, para tanto, nos ajude e nos abençoe. Amém. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor neste momento? Feche os seus olhos e ore a Deus comigo. Não sei qual é o deserto que você está vivendo além desta pandemia. Não sei se a sua família particularmente está atravessando um deserto. Não sei quais são as situações que estão envolvendo a sua vida neste exato momento, mas eu gostaria de orar com você. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor neste instante. Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado. Muito obrigado, ó Deus, porque podemos contar contigo nos desertos da vida. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu nos levas para o deserto para nos disciplinar, para nos corrigir, de tal forma que, ao sairmos do deserto, estejamos melhores de quando entramos. Também, ó Deus, nos desertos aprendemos o quanto dependemos de Ti. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que todo orgulho, toda arrogância seja lançada por terra neste instante e que nós possamos reconhecer mais e mais o quanto dependemos de Ti, o quanto precisamos de Ti, o quanto carecemos da Tua graça. Ó Deus bendito, Tu sustentaste o povo de Israel no deserto e cremos que Tu continuarás a nos sustentar nestes dias em que estamos vivendo. Ajuda-nos, ó Deus, também a entender que Tu és o Deus que pode nos guiar. Tu guiaste o povo de Israel através de uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Tu manifestaste a Tua presença e Tu guiaste o povo de Israel. Agora, Pai, por favor, guia-nos. Guia-nos, conduze-nos, ó Deus, para fora deste deserto pela Tua graça e pelo Teu favor. De tal maneira, Senhor, que pelas Tuas misericórdias, que se renovam a cada manhã, porque grande é a Tua fidelidade, Tu nos permitas, ó Deus, atravessar este deserto, que não foi feito para a gente ficar, apenas para a gente passar. Ajuda-nos neste propósito, contempla-nos, ó Deus, em nossas necessidades, dá-nos, ó Deus, a Tua graça bendita, que tanto precisamos para enfrentar este tempo. Nós Te rogamos e Te pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.
Se você tem pedidos de oração a compartilhar conosco, envie-nos através do WhatsApp da nossa secretaria, que está aparecendo aqui na tela, 994357778. Continuaremos orando por você, intercedendo para que Deus continue abençoando, guardando, guiando você e ajudando em todo esse tempo que estamos vivendo. Que Deus para tanto nos ajude e nos abençoe. Amém. Queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Agradecemos a Deus por sua vida, por você ter nos acompanhado nesse culto, prestado o seu culto ao Senhor juntamente conosco. Que o Senhor continue fazendo as transformações que são necessárias em nossas vidas. Que tenhamos um restante de semana abençoado por Deus, guardado por Ele, e que possamos todos os dias refletir em sua palavra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus pela oportunidade de cultuar o Senhor junto com os meus irmãos. Que a tua bênção, Senhor, continue sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias e que a tua palavra continue falando poderosamente aos nossos corações. Muito obrigado, ó Deus, por tua igreja. Muito obrigado, Senhor, pela maturidade, pela experiência, Senhor, que todos nós estamos tendo contigo durante esses dias de pandemia. Que tu, ó Deus, continues a nos proteger, a nos livrar de todo mal e a fortalecer a tua igreja, Senhor. Recebe, ó Deus, esse culto que acabamos de prestar ao Senhor, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre toda a igreja do Senhor espalhada em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Gostaríamos ainda de lembrar os irmãos que após o culto, ao encerrarmos aqui, vamos ter a nossa live junto com o pastor Marcos para nos atualizar de algumas informações e ainda continuar refletindo um pouco mais na palavra do Senhor. Acesse o nosso Instagram, @ibcapunga, para que possamos juntos, mais um pouquinho, continuar nessa comunhão que tem sido tão bom. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Amém.